irmãos e amigos. Funcionou agora, hein? Pela graça de Deus, né, estamos aqui e temos a grande oportunidade de abrir a palavra de Deus e meditar e tirarmos lições, né, para a nossa vida. E é isso, irmão. O que importa é que possamos agradar ao Senhor, né? Eu tenho pensado, irmão, que se o Senhor tem falado conosco, é porque precisamos mudar. Eu queria que você repensasse sobre essa questão. Pedro ele vai bater na tecla, né, de uma autoavaliação, uma autoanálise, e quando a palavra de Deus fala conosco, é porque, irmãos, estamos, né, vamos dizer assim, deixando a desejar. Não é à toa, né? Não é à toa que você está aqui, não é à toa que você está aqui dentro desse salão, está ouvindo a palavra do Senhor. Todos nós, né? O Senhor está nos ensinando, né? A cada dia, e quando abrimos a sua palavra, ela fala conosco. Ela fala porque como nós temos coisas, irmãos, que precisamos mudar na nossa vida, né? Como nós temos aquele quartinho escuro dentro da gente, que precisa ali ser chacoalhado, revisto, né? Não para engrandecer a nós mesmos, mas para a honra e glória do Senhor. Então, pense nisso, irmãos, né? Irmão, vamos meditar, vamos lá, né? Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, nós estamos lá no verso 21. Não acabei o verso 21, hein? Sexta-feira passada nós ficamos nele e pensamos em fazer algumas considerações ainda do verso 21. Então, nossa proposta é versículo por versículo, e nós estamos aqui no verso 21 do capítulo 2. Então, está aqui o verso 21 do capítulo 2, ó. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. E nós comentamos também na sexta-feira, né, alguns exemplos, né, que nós podemos observar na palavra de Deus, que o Senhor deixou. E o interessante é que, né, a reunião após a reunião, vou dizer assim, né, alguns irmãos vieram conversar e tal, e lembraram de outros exemplos. Eu, né, coloquei aqui numa listinha, pode ligar para a gente aqui, André? Acho que facilita para a gente, fica mais, vamos dizer assim, didático, né, para a gente estar conhecendo. E eu queria que nós pensássemos nessa palavra aqui, irmãos, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então está aqui, irmão, nosso compromisso diante do Senhor é seguir as suas pisadas. Agora, é fácil, irmão? É fácil, irmã? Nós sabemos que não. Nós vamos encontrar vários desafios. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus está conosco. Ele deu o exemplo. Ele colocou em nós o seu Espírito Santo. Não há o que temer, irmãos, né? Não há para sermos menos. Não há para sermos fraquinhos, porque o Senhor está conosco, né? Então, o André pode ir passando alguns exemplos. Nós comentamos aqui esse primeiro tópico, nós não vamos ler essa parte, que nós já comentamos na sexta-feira passada, é só uma recapitulação, tá? Nós falamos do amor incondicional, está aqui o verso. Pode passar o segundo, André? Perdão, nós também comentamos, o Senhor deixou esse exemplo do perdão, e como, irmão, nós precisamos liberar, vou usar essa expressão, liberar o perdão nas nossas vidas, né? Como muitas vezes isso, sabe, agarra dentro de nós e prende, e nós vamos naquela angústia muitas vezes, mas Cristo nos deixou exemplo, né? Pode passar, André? Serviço ao próximo. Irmãos, nós podemos e devemos estar, sabe, ali auxiliando nossos irmãos, né? Quantas vezes nós somos requisitados e é mais fácil dizer, não, mas há trabalho pronto. O nosso Senhor deixou como exemplo, né?
não só aqui na casa de oração, mas em todas as nossas atividades. Vamos ser, sabe, prontos a servir. Pode passar o próximo? Paciência. Nós batemos nessa tecla aqui na sexta passada, não sei se os irmãos estão lembrando. Paciência é um tema, né, um exemplo difícil, né, irmão? Vivemos uma sociedade complicada. Eu lembro que o irmão Geraldo comentou, acho que do trânsito, né? E hoje um camarada ali na avenida ali me quase assim, ó, quase encostou carro com carro ali, quase bateu. É paciência. Porque a nossa vontade, né? Muitas vezes não é ter paciência. Mas, irmãos, olha o que o Senhor Jesus deixou aqui, ó. Pedro está alertando, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Ninguém falou que vai ser fácil. Não falou que vai ser fácil. Mas nós precisamos, irmãos, exercer. Está aqui, ó, um exemplo que o Senhor deixou. A paciência. A paciência. Precisamos estar atentos nesse quesito, né? Pode passar? Humildade, nós também comentamos, né, sobre esse exemplo que o nosso Senhor deixou, humildade. Né? Cuidado, irmão, porque muitas vezes a soberba está pertinho, né? O orgulho, a arrogância, ela vai chegando, vem chegando, vem chegando, e o coração vai enchendo, vai enchendo. Cuidado, irmão. O exemplo que o nosso mestre deixou está aqui, ó. Humildade. Nós precisamos exercer essa palavrinha no nosso dia a dia. Precisamos, irmãos, né? Então devemos estar atentos, né, nas nossas relações, no nosso dia a dia, né, no nosso convívio, na nossa vida, né, no dia a dia das nossas vidas. Nós devemos observar. Pode passar o próximo? Buscar sempre a vontade de Deus. Sempre a vontade de Deus. Eu não sei se foi o irmão Expedito ali fora, nós estávamos conversando. Tem um irmão, eu esqueci o nome, até para apontar um lápis. Ele orava. Jorge Miller, obrigado, irmão. Está aqui, irmão. Sabe, a gente acha assim uma coisa. Ah, não, mas isso aqui é tão, né, banal. Irmãos, quando você tem intimidade com o Senhor, nada é banal, nada assim, é pequeno. E nós precisamos, irmãos, exercer essa característica nas nossas vidas, né? Ou só vamos recorrer ao Senhor quando a coisa, né, já está numa proporção, né, complicada. Não é esse o ensino. O Senhor nos deixou o ensino. Buscar a vontade de Deus. E quantas vezes, irmão, nós batemos nessa tecla aqui, né? Nós conversamos na sexta-feira passada. Quantas vezes erramos, sabe? Porque nós não oramos. É simplesmente isso. E é tudo. Erramos porque não oramos. Não esperamos a vontade de Deus. Agimos por nosso ímpeto, né? Nossa vontade, eu quero agir, e vai ser do meu jeito. E erramos, irmão, erramos feio. E aqui temos o exemplo, agir conforme a vontade de Deus. Aí, irmãos, isso mostra intimidade, nós conversamos disso. Mostra aquele, sabe, estreitamento, você com o Senhor, aquele momento íntimo com o Senhor, né? Será que não é esse momento que está faltando, às vezes, nas nossas vidas? Né? Você e o Senhor, né? Naquele momento ali de intimidade. Fica a reflexão, né? Para estarmos pensando. Está aqui, ó. Lembrando que, olha o que Pedro nos fala novamente. Deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Né? Pode passar o próximo? A fé. Uma fé inabalável. O Senhor Jesus deixou o exemplo. Ah, irmão, como vai aparecer coisa para roubar a sua confiança no Senhor? Como vão aparecer pessoas querendo duvidar da sua, sabe, questionar. E muitas pessoas caem nessas indagações, nessas perguntas, né? Porque a sua fé não está firmada de forma completa no Senhor. Você está duvidoso. E por que a dúvida está pairando aí? Será que não é falta de conhecer mais as Escrituras? Será que não é falta, sabe, de dedicar mais, investir mais tempo na oração? O que está trazendo dúvida? Medo, né? Ansiedade.
Será que está faltando mais leitura da palavra do Senhor? Será que está faltando mais obediência? Faz uma autoanálise. É o que Pedro nos convida aqui na sua carta, para que nós possamos fazer. Faz uma avaliação, irmão. Será que a nossa fé, como é que ela está? Né? O Senhor nos deixou o exemplo. Está aqui o exemplo. Agora o mundo vai querer balançar você. Será mesmo? Né? Será mesmo? Não tem nada a ver. Já viu essa palavrinha? Isso aí está todo mundo fazendo. Você não vai fazer, não? Vai aparecer no seu convívio social, né? Na sua escola, no seu ambiente de trabalho, pessoas duvidando, questionando. Ou melhor, vamos dizer assim, olha, Deus nem existe. Pode fazer o que quiser, que Deus não, né? Não. Pois é, irmãos, esse é o cenário que nós vivemos. E lá naquele ambiente, você deve ser o crente, exemplo para o mundo, exemplo de Cristo ali, naquele ambiente. Você vai ser exemplo lá, ó, para que sigais as suas pisadas. Nós vamos brilhar lá, irmãos. Foi para isso que o Senhor chamou. Aquelas pessoas que estão ali vão ver que você é o diferente. Muitas vezes vão te chamar até de esquisito, estranho. Não sei se alguém já vivenciou isso aqui. Mas lá você vai ser o exemplo, porque você está firmado na rocha, a rocha é Cristo. Né? Aí, irmãos, conversa depois da reunião, né? Aquela reunião após, né? Maravilhosa reunião. Aí alguns irmãos, né, a gente conversando, uma irmã e tal, veio conversar comigo, eu abri aqui o leque para mais itens, tem muito mais, mas eu, né, tenho que restringir. Pode andar, André? Bom, tá aqui. O Senhor Jesus pagou imposto. A gente não gosta, né? Você gosta de pagar? Mas tá lá, irmãos, né? Pois é, irmãos, porque é mais fácil muitas vezes, não sei se é fácil, né? A tal da sonegação de imposto. Já ouviu falar disso? Pois é, né? Mas não é isso que o Senhor ensina. O Senhor pagou imposto, né? Então vamos lá nesse verso aqui. Um irmão, uma irmã, acha para nós lá. Vamos aqui para a gente conhecer um pouquinho, lá em Mateus 17, versos do 25 ao 27. Quem achar pode nos ajudar. Respondeu ele: Sim. Entrando em casa, Jesus antecipou-se, dizendo: Que te parece, Simão? Vai ao 27, pode ler, irmão. Obrigado. Respondeu ele: Sim. Entrando em casa, Jesus antecipou-se, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os impostos e o tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu-lhe Pedro: Dos estranhos. Disse-lhe Jesus: Então os filhos estão isentos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, joga o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estátua. Pegue e pague o imposto por mim e por ti. Obrigado, irmão. Está aqui, irmão. O Senhor Jesus ensina sobre a submissão. Irmão, nós vivemos um mundo do jeitinho, né? Jeitinho para dar na conta de luz, né? Jeitinho da água, jeitinho da internet, por aí vai, né? Jeitinho para tudo. E nós, como crente, qual é a nossa posição? Isso é sério, irmão. Sério, irmão, viu? Está aqui, o Senhor Jesus nos dá o exemplo, né? O exemplo. Irmãos, a sonegação, né? É contrário aos princípios cristãos. Não é fácil, não. Nós vivemos um país com alta carga tributária. Sabe disso. Mas, olha o exemplo que o Senhor nos deixa, né? É o exemplo. E nós precisamos, irmão, seguir, deixando o exemplo para que sigais as suas pisadas. Ninguém falou que seria fácil, mas está aqui um exemplo, né? Enquanto você tem milhões de brasileiros que estão burlando a Receita Federal, por exemplo, burlando, né? A CEMIG, tem os gatinhos lá, né? Miau. Pois é. Agora imagina o crente também nessa história toda, nesse bololô. Tá ali.
Ah, me coloca aí no meio também que está tudo beleza. Não, irmão, tá beleza não. A Bíblia nós temos ensino aqui, claro. Deus, né, na sua infinita bondade, está aqui dando esse exemplo para cada um de nós. Né? Então, irmãos, é um ensino que nós, né, temos aqui, enfim, um ensino vasto nessa questão. Nós vamos nos limitar a essa lembrança, né, que temos outros assuntos, mas que cada irmão possa estar observando isso. Fácil não é, mas ninguém falou que seria fácil. Mas nós estamos aqui para cumprir, não a minha nem a sua vontade, mas a vontade de Deus. Que isso possa ficar, irmão, carimbado na nossa mente. Não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Isso tem que estar na nossa mente. Porque a toda hora vão querer nos assaltar, nos roubar, sabe, esse nosso propósito. E nós, como servo de Deus, irmão, precisamos estar atento à vontade do Senhor. E essa aqui é uma. O Senhor nos deu exemplo, né? Nos deu exemplo. Então, irmãos, mesmo no mundo que o brasileiro, então, muitos gostam daquele jeitinho, né? Mas nós somos servo do Deus Altíssimo, irmão. Nós somos o diferente, né? Se lá na sua rua está todo mundo fazendo o gatinho lá da CEMIG, você vai ser o esquisito, o diferente, viu, irmão? Viu, irmão? Porque você é o servo de Deus. Isso tem que estar bem claro nas nossas mentes, né? Então tá. Vamos para uma outra palavrinha aqui? Pode falar, pode passar, André. Obediência aos pais. Está aqui um exemplo que o Senhor Jesus deixou para que nós possamos seguir. Algum irmão, ou irmã, acha lá para a gente esse verso? Quem achar pode nos ajudar. Desceu com eles para Nazaré, e era submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em coração. Está aqui, o Senhor Jesus nos deu o exemplo de obediência. Né? Achei interessante, a irmã falou comigo, obediência. Irmão, como nós estamos vendo o dia de pessoas desobedientes. Desobediente. E o pior é que a pessoa está desobediente e acha que está tudo bem. Ela não vê que está ruim. Não, eu estou certo, é você que está errado. O certo agora é ser o errado. Está entendendo como é que nós estamos... A coisa inverteu? E assim, as pessoas estão ainda assim. E o exemplo que o Senhor nos mostra aqui, em casa, irmãos. Obediência em casa. Então, mais uma reflexão para que nós possamos estar atentos aí, né? Como é que estamos nesse quesito obediência? Como é que estamos, né? Porque fácil não é, a gente quer fazer a nossa vontade, mas está aqui, ó, obediência aos pais, né? Irmãos, esse é um item muito sério, porque começa com aquela sementinha lá no lar, aparentemente inofensiva, né? E ela vai tomando uma proporção, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E quando aquela criança, vamos pegar uma criança, né? Começa a desobedecer em casa, tu acha que ela vai obedecer o professor? Coitado. Tu acha que ela vai obedecer a autoridade? O pai e a mãe já passou, imagina os outros. E aí, daí para frente, vamos dizer assim, um trem descarrilhando, né? Mineiro gosta de trem, né? Um trem que não tem mais caminho. Esse o retrato, irmão. É esse o retrato, né? Algum irmão abre lá em Hebreus 5, verso 8, ainda falando sobre esse assunto. Hebreus, capítulo 5, verso 8. Quem achar pode nos ajudar. Obrigado, irmão. Está aqui mais uma vez, né? Irmão, o Senhor Jesus nos deixou o exemplo, irmão. Sabe, irmãos, está aqui. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu jovem, se está dentro de você aquela pontinha para desobedecer, não é o exemplo que está aqui nas Escrituras. O Senhor nos deixou o exemplo de obediência, né? E aí nós vamos expandir, né, em casa, para a liderança da igreja, para as autoridades.
Esse é o papel do crente, irmão, né? Então, irmão, cuidado, viu, meu jovem? Cuidado. Quando vem, né, muitas vezes naquela adolescência, né, o famoso rebelde sem causa, já viu essa fala assim? Será que você não está indo contra esse princípio aqui que o Senhor Jesus deixou? Né? Tem muito adulto também rebelde, viu? Desobediente. Não é só os jovens, não. Nós precisamos fazer uma autoanálise. Irmãos, Pedro nos chama a atenção, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Como está a questão da obediência na minha vida? Né? Às vezes eu sou lá o pai, já sou a mãe, né? Já sou na hierarquia, mas e a obediência à palavra de Deus? Como é que estamos aí? É? Como é que estamos? O Senhor Jesus nos deixou o exemplo. Irmãos, é o momento de nós fazermos uma reflexão. Vamos olhar para nós. O que eu estou falhando? Como está a minha vida? E esse aqui é um assunto muito sério, porque o que mais você vê é desobediência, né? Desobediência. Aí você chama lá a mãe do jovenzinho, da jovenzinha, ô, quero falar com seu pai, com a sua mãe. Aí você entende de onde vem a desobediência. Está lá no lar, ué. Está lá na casa, né? Então, irmãos, cuidado, né? Cuidado, que o Senhor Jesus nos deixou o exemplo. E devemos, irmãos, é nosso dever obedecê-lo, tá? Então, vamos seguir aqui. Pode ir para o próximo, André. Irmãos, é um outro exemplo que o Senhor nos deixou agir com abundância. Eu queria estar compartilhando esse texto, né, esses dois textos aqui. Vamos lá em Mateus 14, verso 20. Olha o que o Senhor Jesus nos deixou como exemplo. Mateus 14, verso 20. Obrigado, irmão. Irmãos, a gente fica pensando, será que foi à toa que o Senhor Jesus deixou, vamos dizer assim, sobrar? O Senhor Jesus não sabia a quantidade de cada um poderia estar se alimentando, estar saciado? Claro que sabia, irmão. Mas aqui tem um ensino, irmão. Temos um ensino aqui. Sabe, irmãos? Eu coloquei aquela palavra aí, abundância. Sabe, nós precisamos ser abundantes, é um ensino. E eu penso que o abundante aqui não é só na questão da alimentação. Também devemos estar observando, né? Mas nós devemos ser abundantes nos nossos afazeres, abundante para com o próximo, abundante em perdão, abundante em amor. E você sobe a sua listinha aí, né, na sua mente. É um ensino, irmãos. O Senhor Jesus sabia a quantidade de cada um ali, iria ficar muito bem satisfeito. Mas mesmo assim, ele proveu além, foi além. É um ensino, irmãos. É um ensino. Como nós muitas vezes, irmãos, somos assim, sabe? Ah, não vou fazer até aqui, não me pediu mais, eu não vou fazer mais não. Ó, o irmão falou para fazer só isso. Será que é só isso mesmo? Né? Irmãos, sejam firmes e abundantes na obra do Senhor. Senhor, a obra do Senhor. Né? A obra do Senhor. E quantas vezes vamos até ali, né? Ou melhor, nem vou. Se me chamar, eu nem estou ali, nem vou, não me chama não. Mas não é esse o ensino. Mas na vida secular, irmão, na vida do dia a dia, lá na minha empresa, como é que eu estou lá agindo, né? No meu negócio, para ganhar dinheiro. Mas na obra do Senhor, como estamos agindo? Né? Pouquinho, sim, né? Devagarzinho, né? Bem pequeno, ou estamos abundantes? É um pensamento aqui, eu queria estar compartilhando com os irmãos, né? Então, irmãos, nós estávamos pensando. E o outro irmão, vamos lá nesse Marcos aqui, texto em Marcos 8, os dois versos aqui, o 19 e o 20. Quem achar pode nos ajudar, por favor.
Quando se fez o pedaço levantar, disse ela de 7. Obrigado, irmão. Está aqui, irmãos, abundância. Então, irmão, faz uma avaliação. Como está a abundância na sua vida? Porque o ensino é esse, né? O ensino é esse. Eu penso na abundância no tempo da leitura da palavra do Senhor. Como é que está a abundância na oração? Como é que está a abundância no relacionamento com os irmãos? Né? Às vezes vem, às vezes acabou, tchau, fui. E a abundância? Muitas vezes, irmão, nós estamos esquecendo que o Senhor, sabe, é fartura. Fartura. O Senhor mostrou aqui, né? E aqui em Marcos mostra duas situações, mas que o Senhor fartura naquela situação, nos dois momentos. E tantas outras situações. É um ensino, irmãos. É um ensino. Vamos ser abundantes, igreja, né? Vamos ser abundantes, porque esse é o exemplo que o Senhor nos deixou, né? Nós podemos confiar no Senhor, sabe? Que Ele vai prover nossa necessidade. Vamos ser generosos, né? Vamos ser generosos. Vamos então no outro tópico aqui? A gente vai andando, né? Tem muito assunto, mas a gente tem que limitar. Pode passar, André? Aqui é um outro exemplo que nós vemos, irmão. O Senhor Jesus está lá, né, num casamento. Hoje o casamento, né, já viu como é que está por aí, né? Então, condenando todas as formas o casamento. A gente vê por aí pessoas e mais pessoas falando contra o casamento, mas o ensino da palavra do Senhor não é esse, não é esse. Não é esse. Está aqui. Vamos lá no João, o capítulo 2 aqui, nos ajuda aqui, por favor. João 2, o verso 1 e 2. Vamos ver esse texto aqui. Está ali, o Senhor Jesus ali. Obrigado, irmão. Está no casamento. Sabe, irmãos, é uma instituição divina. Divina. Cuidado com essas falácias por aí, que casamento é isso, relacionamento é aquilo, que não sei o quê. E a gente vai muitas vezes entrando, mas é assim mesmo, né? É assim mesmo, tá tudo... Não, o Senhor Jesus está lá, ó, num casamento, Ele deixou esse exemplo. O Senhor está presente, né? Está presente nessa união. E como o mundo quer destruir, quer desconstruir, né, o que Deus fez. E nós vemos isso nesse cenário que nós vivemos no nosso dia a dia, né? Vão aparecer vozes, né, querendo, sabe, apagar ou neutralizar, ou enfim, anular, né? Mas não é esse o ensino. Nós somos, irmão, diferente. Nós somos o povo de Deus. E está aqui Pedro mais uma vez chamando a nossa atenção, ó. Vou ler de novo para os irmãos, ó. Deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Viu? Esse é o exemplo. E o exemplo agora é o casamento. Então você vai encontrar pessoas condenando o casamento, falando um monte de coisa. Não é esse o ensino que o Senhor nos deixou. Muito pelo contrário, está lá participando de um casamento, né? Então, irmãos, vamos ficar atentos para a gente não ser levado por esses pensamentos fora do exemplo que Cristo deixou, né? Eu só estou, vamos dizer assim, arranhando nos assuntos, mas tem muita coisa para a gente estar conversando. Mas pense nisso, irmãos. Nós temos o exemplo, o Senhor Jesus Cristo. E basta mais o quê? Ele é tudo. Ele deixou como exemplo, né? Então vamos numa outra lição aqui. Vamos numa outra. Isso. Irmãos, esse aqui é um tema que trago para os irmãos estarem pensando também. O que tem de gente triste na igreja, aqui não, a igreja é geral, vou dizer assim, universal, né? Irmãos, o Senhor nos dá alegria. Alegria. Crente tem que ser uma pessoa alegre. Alegre. É porque tudo vai bem? Está tudo mil maravilha? Não, mas porque o Senhor
está conosco, e Ele nos deu exemplo de alegria. Não é, né, vamos dizer assim, sair rindo de tudo, de todo, não é isso, mas está com o coração, sabe, alegre. E vai o rosto apresentar aquilo que está dentro do seu coração. Irmãos, está aqui o exemplo que Cristo nos deixou. Vamos lá em Lucas 10. Vamos ver esse texto aqui em Lucas 10. O verso 21. Quem achar pode nos ajudar. Naquela hora, exultou Jesus do Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi o teu agrado. Obrigado, irmão. Está aqui, irmãos, né? O Senhor Jesus se alegrou em ver o cumprimento da vontade de Deus. Irmãos, nós precisamos também, irmãos, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, né? Se você nasceu de novo, se o seu nome está escrito no livro da vida, a Bíblia nos afirma isso. Por que andarmos tristonhos? Por que andarmos, sabe, cabisbaixo? Sabe, irmãos? Será que não é falta de intimidade com o Senhor? Será que não é alguma coisinha que está lá meio embaçando a minha vida? Algum embaraço que está atrapalhando a minha caminhada? É uma reflexão, tá, irmão? Tá, irmã? Pensa aí. O que está me deixando triste? Porque o texto aqui está bem claro, ó. O Senhor, alegria, né? Alegria. E se alegrou Jesus no Espírito Santo. Sabe, irmãos? Por que estamos andando muitas vezes temerosos, né? Com medo da hora seguinte ou do amanhã, das incertezas do mundo? Porque o mundo é assim, a instabilidade do mundo está aí, toda hora. É um anúncio de uma guerra, toda hora a bolsa cai, viu? Toda hora tem uma ameaça, toda hora tem uma chuva se aproximando, né? Mas a nossa alegria, irmão, não está nesse mundo. A nossa alegria não está nesse plano. Nós não somos daqui, irmão. Nós não somos desse mundo. Lembra disso? Será que a gente não está olhando muito para o horizonte e esquecendo de olhar para o Senhor? Será que nós não estamos só olhando para esse plano aqui, ó? E lembrar que a nossa casa é lá no céu? Nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros. Vamos pensar, irmãos. Vamos meditar, né? Vamos fazer essa autoanálise. Nós não somos daqui, irmãos. Não pensa que o mundo vai melhorar, irmão. Não vai. Cada vez mais as coisas vão só embolando, complicando, né? Outro dia eu estava vendo lá, agora na guerra da Ucrânia, já se fala já em armas nucleares, cada um tem um míssil mais poderoso que o outro. E é assim. Mas nossa alegria, irmão, não está aqui nesse mundo. Nós precisamos aprender isso. Nossa alegria está no Senhor e fazer a sua vontade. Sabe, em andar nesse mundo sendo o sal e sendo a luz desse mundo. Né? Precisamos, irmão, ter intimidade com o Senhor. Precisamos daqueles momentos de oração. Precisamos daqueles momentos de leitura da sua palavra. Você e o Senhor, lá naquele cantinho, na intimidade. E você vai ver, irmão, você vai ver, irmã, como faz diferença na sua vida, na vida da sua família e aqui, como igreja. Momentos de intimidade com o Senhor faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Deixo-vos a minha paz vos dou. Né? Não se turbe o vosso coração, não se turbe. Crede em Deus. Sabe, irmãos, será que não é isso que está faltando em nossas vidas? Né? Fica a reflexão para os irmãos. Pode passar o próximo? Está aqui. Eu coloquei isso aqui porque o Senhor, né? Ele viveu uma vida, né? De comunhão e alegria, irmãos. Comunhão com as pessoas, sabe? Valorizar estar junto.
valorizar estar junto com as pessoas. E é isso, é o ensino do nosso mestre, né? Ensino do nosso mestre. Vamos lá em Mateus 11, verso 19. Nos ajude, por favor. Quem achar pode ir. Eis aí o brutal, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Na sabedoria é justificada por suas obras. Obrigado, irmão. Irmãos, o Senhor Jesus não era uma pessoa isolada do mundo, não. Está lá, né, no cantinho, isolado. Não. Ele interagia com as pessoas, né? Tinha um propósito. Sabe, irmãos? O Senhor nos chama para estar com pessoas. Não é para viver isolado, né? Nós precisamos estar em comunhão. Só que você tem que entender, irmão, sabe, irmã? Nós temos que entender que o propósito de você estar ali com aquelas pessoas é testemunhar de Cristo. Não é para fazer o que aquelas pessoas estão fazendo, não, hein? Você está ali para ser luz. Você está ali, sabe, para ser o sal. Aquelas pessoas vão ouvir falar de Cristo por você. Ou você acha que vai vir um missionário lá da Austrália para falar com o seu colega de trabalho? Claro que o senhor pode mandar, né? Mas você está ali, ué. Você está ali, eu estou ali. Né? Lá no meu ambiente de trabalho, lá no meu dia a dia. Você vai ser o diferente ali, mas você vai falar com pessoas. Ué. Esse é o exemplo que Cristo nos deixou. Nós precisamos testemunhar ali, naquele ambiente, no dia a dia, com as nossas ações, com a nossa boca. Precisamos falar, irmão. Precisamos falar de Cristo. Precisamos testemunhar ali, naquele local. Né? Pode alguém torcer o nariz, vai ter gente que vai ficar seu inimigo, mas vai ter gente que vai crer. Vai ter pessoa que vai lembrar de você. Não, eu estou passando agora necessidade, eu vou lá, porque, sabe, o irmão Toninho está ali, ele vai me ajudar. É isso, irmão. Você vai ser o diferente. E as pessoas vão até você. Irmãos, está ali o exemplo, né? Comunhão e alegria. E isso vai fazer a diferença na nossa vida, no nosso momento ali com as pessoas. E temos o exemplo do Senhor Jesus, né? Foi criticado aqui, ó. Está aqui o texto. Mas continuou. Sabe, irmãos, esse é o nosso papel nesse mundo. Não ser igual ao mundo. Nosso papel é testemunhar de Cristo para o mundo. Testemunhar, mas nós temos que conversar com as pessoas, né? Senão a gente vai virar um monge, né? Vai lá para o alto de uma montanha e fica lá, ué. Né? Não é isso que um monte de gente prega por aí? Fica lá no alto de uma grande montanha, fica lá, te cria aqui nosso grupo. Não, nós vamos interagir com pessoas no dia a dia, no mercado, né? Lá na fila do banco. Você vai interagir com um monte de gente, na escola, naquele ambiente de trabalho, né? Tá ali na empresa, você vai conectando, interagindo, conversando, e as pessoas vão, ó, te vendo, ó. Mas não é que o Alisson aqui é diferente, né? O irmão Ivan aqui podia ter agido assim, mas ele agiu diferente. Irmão, esse é o nosso papel. Porque temos o Senhor Jesus Cristo como o exemplo. Temos o Senhor Jesus Cristo como o nosso exemplo. Então é isso. Ô, André, pode fechar a tela? Isso. Tem muitos outros exemplos, tá, irmão? Parei nesses aqui porque nós precisamos andar aqui, né? Mas vamos deixar na nossa memória, né? Para que nós possamos pensar, irmãos. Nós vivemos nesse mundo mau, cruel, difícil, um mundo que não quer saber de Deus, sabe disso, viu? Ninguém aqui é inocente, não. O mundo não quer saber de Deus, não. Vai querer roubar a sua intimidade com o Senhor, vai querer tirar você dos caminhos do Senhor. Esse é o cenário que nós vivemos aí no nosso dia a dia. E você, nesse ambiente, né, em decomposição, você vai ser luz ali. É isso que o Senhor quer de cada um de nós, para que possamos, irmão, ter o Senhor como exemplo, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. É lá, irmão, o Senhor te chamou para brilhar ali naquele ambiente.
sabe? Ali naquela vizinhança ali, ó, você vai ser o diferente. É sobre isso que, né, a carta de Pedro aqui, no capítulo 2, verso 21, está falando. Exemplo no trabalho, exemplo de pagar a conta, viu? Exemplo aqui com as pessoas e por aí vai. Alegria, né? E várias situações. Cristo nos chama para sermos o exemplo, né? E também, agora, caminhando já para o final, nós citamos na sexta-feira passada alguns personagens, né? Que não quiseram, estavam ali próximo, né? Mas não quiseram seguir o exemplo de Cristo. Se diziam até cristãs, vamos dizer assim, mas não quiseram, não quero seguir, né? Pode isso? Pois é, irmão. Nós começamos a ver, né? Citei os fariseus, estavam ali, tinha tudo para dar certo, mas não quiseram, né? Judas Iscariotes, lembrou do Judas Iscariotes? Estava pertinho do mestre, viu os milagres, estava junto ali, fazia parte, mas não quis. Ah, irmãos, que consequência terrível, né? Que consequência terrível. Um outro que eu também estou citando aqui, Ananias e Safira, resolveram mentir. Que terrível, né? Morte e vergonha foi o destino daquele casal. Estavam tão próximos ali, né? Mas essa, infelizmente, irmãos, pode ser a nossa natureza, sabe? Se nós escolhermos deixar, não seguir o exemplo de Cristo, abandonar, achar que está tudo bem, tem nada a ver, eu vou seguir meu caminho, já está todo mundo fazendo mesmo. Cuidado, viu? As consequências são grandes, são terríveis, né? O outro também que eu cito aqui, o jovem rico. O jovem rico, viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Conversou com o Senhor Jesus. Pensa, aquele homem bateu um papo com o Criador. Pena, né? Mas não estava disposto a abandonar os bens materiais. Quando o Senhor tocou na ferida ali dele, isso para mim, sabe? Irmãos, pessoas estavam bem próximas ali, mas não quiseram seguir o exemplo de Cristo. Vamos lá, agora vamos ver uma história de um rei aqui, o rei Uzias. É rapidinho, porque eu não vou passar das 9, não. Mas vamos lá no rei Uzias, vamos lá no segundo livro de Crônicas, abre lá a sua Bíblia, capítulo 26, segundo livro de Crônica, capítulo 26, do 16 ao 21. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26, do 16 ao 21. Vamos ver a história desse rei aqui e já estamos finalizando. Quem achar pode nos ajudar, por favor. Havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arã, que são consagrados para queimar incenso. Dá-lhe o santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o feriu. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha assentada a casa do rei,
colocando no povo da terra. Obrigado, irmão. Agora, só ler o verso 4 agora, 26, verso 4. Volta lá, lê só o 4, por favor. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazia seu pai. Isso, obrigado, irmão. Irmão, olha o que aconteceu com o rei Uzias, viu? Você depois vai pegar lá o segundo livro de Crônica, vai ler todo o capítulo lá, viu? Mas tem uma frase que eu acho interessante, eu vou ler aqui para os irmãos. É um autor desconhecido. Começar bem é fácil, mas manter a excelência até o fim é o verdadeiro desafio. Vou ler de novo. Começar bem é fácil, mas manter a excelência até o fim é o verdadeiro desafio. Autor desconhecido. Mas acho que casa muito bem com o que nós estamos conversando aqui. O rei Uzias, né? Reinou durante 52 anos em Jerusalém. Está ali, começou próspero, fez o que era reto. E acabou, irmão. Olha que situação. Uma humilhação aqui pública. Leproso, né? Foi afastado da presença de Deus. Ficou arrogante. Achou que podia entrar lá no templo, eu vou fazer do jeito que eu quero. Está aqui, irmão. Sabe, irmão, isso mostra para a gente termos cuidado com a nossa vida. Não vou passar das 9, não. Isso aqui mostra, irmão, termos cuidado. O rei Uzias não vigiou. Não vigiou. Sabe? Foi crescendo dentro dele a arrogância. Foi crescendo. Está aqui, irmão. Começou bem. Mas o fim não foi bem, irmão. O fim não foi bem. Irmão, temos o exemplo de Cristo para que nós podemos seguir, né? O rei Uzias não acabou bem. E como é que vai ser a minha história? Como é que vai ser a sua história? Né? O que é que as pessoas daqui a alguns anos vão falar de nós? Vão falar de você? O verso 4 está lá, reto. Positivo. Vamos lá, vamos junto. Mas lá no final da história do rei, olha lá, que triste, irmão, que triste. Sabe, irmão, isso fica uma lição para cada um de nós. Como nós estamos lidando com a nossa vida cristã, a nossa carreira. Estamos tratando de qualquer maneira, irmão? Hoje temos Cristo como exemplo. Estamos seguindo as suas pisadas. É um pensamento, irmão, uma reflexão, uma autoanálise. Nós podemos e devemos fazer essa autoanálise todo dia, irmão. Todo dia. Porque, infelizmente, eu penso, né? Nós aqui, vou incluir todos, temos coisinhas que podem nos dar embaraço. Gostos que vai contra o exemplo que Cristo deixou. Aí cada um faz uma verificação, né, na sua vida. Mas Uzias, irmãos, pensa nesse homem aqui, nesse rei. Estava lá, mas o fim não foi bom, irmão. Não foi bom, né? E aqui trago essa reflexão para os irmãos. Como eu e vocês, né, igreja, nós estamos conduzindo a nossa vida cristã, a nossa carreira, o nosso caminhar aqui neste mundo. Como nós estamos levando? Viu? Vamos fazer essa reflexão aí. E o para casa dessa semana vai ser ler lá o livro de Crônicas, viu? Lê lá o capítulo 26. Viu, irmão? Viu, irmã? Coisas preciosas o Senhor tem nos ensinar. O Senhor está nos alertando. Mas o nosso coraçãozinho, como é que está aí? Né? Como é que está o nosso coração? Então, irmãos, é isso. Vou passar a palavra ao irmão dirigente.